Recentemente saiu o anime de Uzumaki, uma das, se não a mais influente obra de Junji Ito. Embora muitos tenham gostado do resultado e muitos apontaram críticas, eu sinto que agora é um bom momento para apontar os holofotes para outras de suas obras, que não têm tanto reconhecimento. Junji Ito escreveu várias, mas várias histórias de terror, várias delas protagonizando monstros e o sobrenatural. Obras que dão calafrios a todos que leem, inclusive os mais acostumados tendem a sentir aquele frio na espinha ou o desconforto excruciante de passar as páginas do mangá. Embora Junji Ito seja conhecido por suas obras perturbadoras envolvendo tudo isso que eu citei, acredito que nenhuma vai ser tão assustadora, filosoficamente falando, do que o enigma de Amigrafalt, pois não é nenhum monstro ou criatura que protagoniza o horror da história, mas sim a própria natureza humana. Amigrafalt foi a primeira obra que eu li de Junji Ito. Ela possui poucas páginas comparada com seus outros mangás, mas mesmo assim, nunca falhou em causar um distúrbio na minha mente. Para contextualizar, Amigrafalt trata de diversos assuntos, e o principal deles que vamos tratar nesse vídeo é a pulsão mortal, ou pulsão de morte, uma ideia freudiana que surgiu em 1912. Pois é, finalmente estamos voltando às raízes do canal. Muitos se perguntam o porquê do nome Yang. Um dos motivos foi que eu simplesmente achei um nome interessante que ao mesmo tempo combinava com a premissa que eu tinha em mente para o canal futuramente, que era tratar de filosofia, psicologia, psicanálise e não, eu não tenho formação no assunto, sou um mero pensador com tendências à psicologia. Mas claro, outras ideias vieram surgindo e minha mente foi se abrindo e se adequando, mas o nome ficou, então vai aí uma curiosidade. Aproveita para se inscrever, curtir e hypar o vídeo no botão aí embaixo. Não demora um segundo e você vai estar ajudando demais o canal. Conforme vamos tratando dos temas, eu vou desenvolvendo o que é pulsão de morte, ou Death Drive, como é descrito lá fora. Pule. É só pular. Você já sentiu que sua mente tinha muita força sobre você? Você já se deparou com uma situação perigosa onde seu próprio subconsciente, uma forma de autossabotagem, lhe deu uma sugestão de se jogar no meio de uma situação perigosa? Conhecemos isso como pulsão de morte, ou como é mais conhecida, as vozes na sua cabeça. Um terremoto atingiu uma prefeitura sem nome, deixando uma falha a ser descoberta pela população da montanha de Amigara. Pessoas de todo o Japão, incluindo uma equipe de cientistas, chegaram à montanha para ver com seus próprios olhos a estranha visão. Dois caminhantes, Owaki e Yoshida, se encontram durante uma caminhada com a mesma intenção de ver a falha. Essa falha está envolta em mistério, assume a forma de buracos em forma humana formados na encosta da montanha. Aquilo obviamente captou o interesse nacional e várias tentativas de examinar até onde vai a falha terminaram em vão. As pessoas discutiram as origens da falha, observando que os buracos definitivamente não são naturais e devem ter sido escavados no interior da montanha, mas questionando por que os buracos foram feitos ou quem teria tecnologia para fazê-los. Em certo momento, Owaki percebe que Yoshida está procurando por algo. Ao que ela responde que está procurando um buraco com o formato dela. Owaki descarta a ideia, alegando que é ridícula, mas outro caminhante, Nakagaki, ouvindo a conversa e ficando do lado de Yoshida, afirma que encontrou seu próprio buraco. Ele os leva para o seu túnel e, após tirar a roupa, ele desaparece no buraco antes que Owaki possa impedi-lo. Os cientistas não conseguem encontrar nenhum vestígio de Nakagaki dentro do buraco, e uma equipe de resgate que é pequena o suficiente para tentar chegar lá dentro tem que recuar depois de chegar a 5 metros de profundidade. Mais tarde naquela noite, Owaki tem um pesadelo com o Nakagaki preso dentro do buraco porque ele foi deformado pelo terremoto. Essa é, basicamente, a premissa de O Enigma de Amigrafalt. Esse mangá de Junji Ito tem diversas interpretações, de diversas pessoas por aí fora, mas a que eu mais admiro é a chamada teoria freudiana de pulsão de morte, como já disse anteriormente. A pulsão de morte nada mais é do que a distorção do Eros, que se resume basicamente ao instinto de sobrevivência humana. Como o próprio nome já deixa claro, o indivíduo que sofre de tal impulso tem uma forte vontade de contribuir com a autodestruição, a dor e a própria... Basicamente saber que está a um passo de morrer, mas mesmo assim querer contribuir para isso, sem necessariamente ser alguém depressivo ou com tendências suicidas. No contexto de Amigrafalt, Nakagaki tem um impulso mais forte de adentrar o buraco. Quem, em sã consciência, entraria em um buraco que não se sabe onde está o fim, muito menos se há um fim, e muito menos se conseguirá sair de lá? O conceito de claustrofobia nesse conceito é algo importante também. Geralmente o ser humano, por natureza, se recusa a adentrar espaços pequenos, por medo de não conseguir se movimentar adequadamente. O ser humano possui em média 240 articulações sinoviais, que são aquelas que permitem maior movimento ao corpo. Agora imagine você, confinado a um espaço que essas articulações são reduzidas à metade da metade, onde você somente pode se mover da maneira limitada, sem a certeza de que poderá sair.
O maior terror da falha de Amigara é que, sabendo de tudo isso, eu, você e até mesmo o mais forte dos homens iria querer adentrar os buracos na parede. Por conta da nossa... O terror não reside em um monstro ou entidade maligna, embora isso possa ser discutido, pois a falha continua sendo um mistério. Mas na minha percepção, o terror reside em si mesmo. No sonho de Owaki, ele é o próprio Nakagaki, preso no buraco na parede. Como diz ele, eu estava completamente preso em um breu com centenas de metros adentro do buraco. Antes de sonhar com isso, Owaki já sabia dos perigos que os buracos representavam, mas depois, finalmente teve a confirmação. Yoshida também passa por esse processo, e embora saiba dos perigos, ela ainda assim decide arriscar toda a sua sanidade que lhe restava, pois estava logo em sua frente o buraco que, segundo suas palavras, eles o cavaram para ela. Owaki, num desespero avassalador de querer salvar Yoshida de sua própria armadilha, determina que se ele impedir que ela entrasse, nada disso iria acontecer. Então, com várias rochas e pedras, ele tampa o túnel, o que em sua mente faria com que sua amiga Yoshida perdesse o interesse em adentrar. Mas, como a gente sabe, não funcionou muito bem. O Enigma de Amigara Fault trata de vários conceitos complexos da psique humana. Como é possível perceber, é uma obra mais complexa do que aparenta ser. Mas o que mais me admira, além desses temas, é claro, é o enigma em si. O que são os buracos? Por que as pessoas se sentem atraídas por eles? O que acontece lá dentro? Bom, a grande sacada dessa obra de Junji Ito é que nós nunca iremos saber. Os buracos que parecem ter sido feitos justamente para as pessoas são inexplicavelmente atraentes, como se tivessem sido esculpidos para corresponder a cada uma delas. E isso sugere um mistério sobrenatural, uma espécie de predestinação aterradora. A ideia de serem puxadas ou chamadas pelos buracos, mesmo contra o próprio instinto de autopreservação, cria uma atmosfera perturbadora, oriunda das obras do autor, como se essas pessoas estivessem seguindo um destino macabro e inevitável. É como se algo além do entendimento humano estivesse manipulando ou controlando suas ações. Mas ao tratarmos do final dessa curta, mas impecável obra, podemos entender um pouco do que acontece lá dentro desses túneis. E embora eu tenha tratado de temas mais psicológicos aqui, da natureza da mente humana, eu acredito que esse final é retratado por parâmetros meramente filosóficos, pois ao adentrar os túneis, transforma-se em algo grotesco e inumano, perdendo totalmente a sua humanidade conforme você despende tempo lá dentro. Isso levanta questões sobre o que significa se perder, e explora o medo existencial de uma força incontrolável que nos leva a situações onde não há volta. E o que é essa força? Bom, simplesmente o nosso admirável, mas perigoso, subconsciente. Podemos debater que o próprio buraco e a atração que as pessoas sentem por eles não seja uma possível pulsão mortal, mas sim por uma motivação avassaladora de querer se encaixar, ter o sentimento de pertencer a alguma coisa e de ter algo que lhes pertence. Essa motivação pode vir também com a percepção de si mesmo interagindo com o mundo ao seu redor, a vontade de se enquadrar com a sociedade, seja em um emprego, um relacionamento, uma nova conquista e etc. Como visto em O Psicopata Americano. Talvez um exemplo que você não esperaria ver em um vídeo sobre mangá, mas Patrick Bateman, se visse um buraco naquela parede, iria dizer exatamente a frase: Because I want to fit in. Seu anseio por querer se enquadrar aos colegas de trabalho e ser visto e notado numa sociedade onde poder e respeito se compram. Esse possa ser, talvez, o sentimento que muitas das pessoas que adentraram os túneis tiveram durante todas as suas vidas. Na maioria das vezes, você não sabe que seu desejo por trabalhar em algum lugar pode ser uma armadilha que te distorce até você ficar irreconhecível. Você percebe isso no meio do caminho quando descobre que é impossível sair. Você se enterrou tanto que não pode mudar de emprego, nem mesmo parar de olhar para o seu telefone, porque todo o seu trabalho e seus mecanismos de enfrentamento estão nele. E o enigma de Amigara Fault pode ser talvez somente uma metáfora que Junji Ito escreveu para retratar estruturas sociológicas complexas como essas. E a grande magia dessa obra é que tudo depende de nossa interpretação no final, seja ela uma pulsão mortal ou até mesmo o anseio por se enquadrar na sociedade. Obrigado por assistir, deixe seu like, se inscreva, hype o vídeo e dê sua opinião sobre o vídeo aí nos comentários. Quero muito ler todos e responderei na medida do possível todas suas dúvidas e críticas. O canal deu uma decaída, e eu peço humildemente para que você comente qualquer coisa aí nos comentários, para a gente tentar levantar um pouquinho o hype do vídeo. Esse vídeo deu muito trabalho para fazer, então você vai estar ajudando demais a gente. E só mais uma coisa, caso você não queira adentrar nenhum túnel feito sob medida para você, não se atreva a se tornar um vazio.